Olá, pessoal! Estou de volta para a gente continuar aquela nossa conversa sobre as constituições. E hoje é dia de falar sobre a nossa primeira Constituição Republicana, que é a de 1891. Antes de chegar nessa Constituição, vamos pensar em alguns fatos históricos, alguma coisa que tenha acontecido antes, para a gente entender a formulação desse texto. Então, eu vou começar por um fato histórico um pouco anterior até a própria formação da República. O ano é 1888. O fato é a abolição da escravidão. Parece que não tem nada a ver, né? O que tem a ver a abolição da escravidão com a República e com a Constituição brasileira? Na verdade, tem muita coisa a ver, porque se vocês forem lembrar, na nossa conversa anterior, eu comentei que a participação política aqui no Brasil era feita por uma elite. E essa elite é escravocrata. Palavra difícil, né? Escravocrata. Então, vivia e tinha o seu lucro a partir do trabalho escravo. Né? Então, era essa elite que participava da política na monarquia ainda. Aí, em 1888, claro, por conta de muitos movimentos sociais, por muita pressão popular, claro que não é iniciativa de uma pessoa, por conta de todo esse contexto social que existia na época, foi feita, enfim, a abolição do trabalho escravo, em 1888. E esse fato, logicamente, não agradou aquele público que era o principal interessado na escravidão, que era a elite, que participava da política. Então, é importante perceber que essa elite que participava da política, que apoiava a monarquia, passou a não apoiar mais a monarquia. E aí, é claro que até algumas pessoas na época já perceberam que o fim da monarquia seria inevitável, perdendo esse apoio popular. Quer dizer, quando eu falo popular, na verdade, quer dizer esse apoio do povo que participava, que era a elite. Então, inevitavelmente, em 1889, há a modificação da forma de governo no Brasil, que é a passagem da monarquia para a república. Só que, como vocês também já devem saber, devem lembrar, não foi assim uma modificação feita por pressão da população brasileira. Né? Na verdade, foi, como vinha sendo até então, um movimento de alguns grupos, né? Poucas pessoas. A iniciativa foi das Forças Armadas, em especial do Exército, com o apoio dessa elite desgostosa já da monarquia. Né? Então, a gente tem aí 15 de novembro de 1889, como a data de início da República aqui no Brasil. E as pessoas em geral, né, vamos dividir assim, usando os conceitos da ciência política. O povo, quando eu falar povo para vocês, eu estou falando dessas pessoas que participam, a elite, né, esse pessoal que participa da política. Quando eu falo de população, eu falo dessa massa, todo mundo, né? Então, essa massa, a população, que não participava da política, não entendia também muita coisa do que estava acontecendo, assistiu essa transformação bestificada, né, como falam os jornais da época, lá de 1889. Não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Até, claro que não sabia a diferença de monarquia para república, o que queria modificar, não participava mesmo, né, o que queria modificar. E às vezes as pessoas, mesmo não sabendo qual seria a diferença, não gostaram muito, porque já estavam acostumadas à figura de Dom Pedro II, que é o nosso antigo imperador, que ficou aqui muito tempo, né, nessa função de imperador. Mas, enfim, as pessoas em geral não estavam entendendo, mas esse é um movimento mais de pequenos grupos mesmo. É só para a gente aí lembrar, reforçar, esses pequenos grupos são quem? Quem que eu estou falando? Estou falando do grupo representado aí pelos militares, que fez esse movimento, e é importante lembrar disso, que a República no início foi feita pelos militares, já vou falar por quê. E esse grupo das elites, esse grupo que participava da política, que é aí 1% da população, né, que é o pessoal que participava da política. Esses dois grupos têm, digamos, ideias diferentes, tá? Daqui a pouquinho eu já vou falar sobre essa questão das ideias, mas, por enquanto, um objetivo em comum, que é a República. Muito bem. Aí aparece o nome de uma pessoa, claro. Se a gente for pensar em nomes oficiais, qual é o primeiro nome que a gente pensa quando fala de república? Talvez seja o Marechal Deodoro, que foi a pessoa essa que trouxe, né, que representou esse movimento, que implantou a república no Brasil.
Mas, se a gente for pensar em questões de regras da nova república, do novo governo, é um outro nome que é mais importante, que é esse cara da foto aqui, né? Esse cara da foto aqui, vocês devem conhecer, ele se chama Rui Barbosa. E ele é muito importante nesse momento por duas razões. A primeira razão é que ele faz essas regras desse governo provisório, que é um governo que acontece até antes da formação e da aplicação da Constituição. E também ele é responsável por definir o que se chama aí de um anteprojeto de Constituição, as regras básicas da Constituição que vão passar por uma Assembleia Legislativa, uma Assembleia Constituinte. Né? Então, ele que faz essas regras também. Então, ele é um jurista brasileiro e ele é muito importante nesse momento para pensar essas regras iniciais da República Brasileira. Então, vale a pena estudar um pouquinho mais quem foi Rui Barbosa, sua importância, suas ideias, né? Especialmente porque daí a gente entende de onde vieram essas primeiras regras da nossa República, né? Então tá, falei de Assembleia Constituinte. Então, diferentemente do que aconteceu lá na monarquia, aqui nós tivemos uma Assembleia Constituinte que foi em 1890, foi formada para discutir essas regras dessa nova forma de governo que apareceu, uma nova forma de Estado, um novo sistema, tudo novo nesse momento. Então, nós temos um grupo escolhido para fazer isso. Lá na monarquia, a gente lembra que aquele grupo até também começou assim, né? Começou bem, mas foi dissolvido pelo imperador. Aqui não. Aqui o grupo foi formado, discutiu, aprovou, e por isso nós temos esta Constituição aqui, que é promulgada em 1891. Promulgada, não outorgada. A outorgada foi anterior, que foi feita sob a ordem do imperador, né? Essa daqui não, essa daqui é promulgada, feita por uma Assembleia Constituinte. Tá? Então, a gente começou, pelo menos nessa questão constitucional, começamos bem a República, né? Isso. Aí, vamos falar de algumas características da nossa Constituição nova, a nossa primeira Constituição republicana. Uma primeira questão interessante a lembrar é que essa Constituição, aí o Rui Barbosa em especial, ele teve uma inspiração de uma Constituição que existia já, a Constituição dos Estados Unidos. Então, nós já tínhamos uma república nos Estados Unidos, que já tinha, claro, a sua Constituição, uma certa tradição já, uma Constituição de caráter liberal. Isso é importante a gente lembrar, que também alguns pontos liberais já existiam na Constituição, a nossa, do Império. Eu já comentei com vocês. Mas essa daqui, ela é toda feita a partir desse caráter liberal. A Constituição de caráter liberal, né? Aquela questão de proteger os direitos individuais básicos, propriedade, liberdade, segurança ou vida, né? Então, essas três questões, esses três direitos são a parte central de uma ideia liberal. Então, a gente tem isso muito fortemente aqui nessa Constituição de 1891, porque também estava lá na nossa Constituição que foi a inspiração, né? Constituição dos Estados Unidos, tá? Então, é bom já lembrar disso. Eu vou falar agora só da Constituição, tá? Depois eu vou juntar, assim, teoria com prática, quer dizer, Constituição com o Brasil, né? Por enquanto, vamos falar só de questões teóricas, só do texto escrito. Ótimo. Então, a gente muda aqui, claro, a forma e o sistema de governo. Nós saímos de uma monarquia, que no final até era uma monarquia parlamentarista, lá no governo de Dom Pedro II, para, neste momento aqui, estarmos numa república presidencialista. Sim, tá? Então, república é a forma, presidencialismo é o nosso sistema de governo. Muito bem. Para quem quiser saber qual é a diferença, quais são as características, o que é uma forma, o que é um sistema, o que é um presidencialismo, lembrem que aqui no canal eu tenho um videozinho, uma aulinha sobre formas e sistemas de governo, tá? Então, vale a pena revisar, dar uma olhadinha naquele vídeo, porque lá tem todas as características básicas. Aqui só vou mencionar o nome, mas tem uma explicação lá no outro vídeo. Muito bem. Aí nós temos também aqui a definição do federalismo.
né? E aí, isso também é uma inspiração lá na Constituição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são uma federação também, tá? Então, nós temos aqui uma federação. E essa ideia do federalismo é uma ideia que já é agradável às nossas elites, as elites já gostam dessa ideia desde o Império. Tanto que a única modificação na Constituição do Império, na Constituição lá do Dom Pedro I, que passou por Dom Pedro II, né, foi nessa ideia, foi para estabelecer um pouquinho mais de autonomia para as províncias, tá? Que é uma ideia aí de federação. Então aqui, claro que combina com esse nosso novo Estado brasileiro, combina com essa ideia, combina com a Constituição, nós temos a federação. Depois eu separei para o final para eu ler alguns artigos dessa Constituição com vocês, e aí eu vou mostrar algumas particularidades, algumas características disso, tá? Mas lembrando que federação quer dizer que os nossos estados têm aí uma certa liberdade. Claro que não podem fugir da Constituição Federal, né? Mas tem uma certa liberdade, que era o que as elites queriam já lá desde a monarquia. Muito importante, algo que essa Constituição traz, é que ela define que o Brasil agora é um Estado laico. O que significa um Estado laico? Se separa oficialmente o Estado da Igreja, a política da religião. Não há mais religião oficial, não há mais. E mais importante ainda, já se estabelece aqui que o nosso ensino é laico. É importante a gente lembrar que o nosso ensino é laico nessa Constituição. Claro que isso, e aí eu não quero falar muito de questões práticas agora, né? Vou deixar para daqui a pouquinho. Mas nesse momento é importante lembrar. Claro que muita gente deve lembrar que a gente tinha ensino de religião, religião católica, essa mistura toda, né? Mas isso é algo que não deveria existir já desde a República, desde o começo da República, especialmente desde essa Constituição de 1891. Mas aqui se estabelece, então, que o Brasil é um Estado laico, pelo menos formalmente, né? Pelo menos aqui na lei. Divisão em 3 poderes, sai o poder moderador, não temos mais, porque poder moderador é coisa de imperador, não tem mais imperador, não tem mais nobreza no Brasil, né? Acaba isso tudo. Então, nós temos os 3 poderes, que são aqueles poderes clássicos do Montesquieu: executivo, legislativo, judiciário. Já fazia um outro gancho, né? Quem não lembra direito do Montesquieu, eu também tenho uma aulinha nesse canal para falar um pouquinho do Montesquieu, tá? Mas aqui, então, a gente tem estabelecido essa divisão em 3 poderes aqui no Brasil, ótimo, né? Legal. Também, claro, combina com a Constituição que foi nossa inspiração, que é a Constituição dos Estados Unidos. Aliás, é só uma curiosidade, a Constituição dos Estados Unidos foi a primeira que estabeleceu na prática, de verdade, essa ideia do Montesquieu, tá? Ainda no século XVIII, lá dos Estados Unidos. Muito bem. Então, aqui a gente abole o poder moderador, abole também a vitaliciedade do Senado. Lembrando, né, na época do Império, os senadores eram vitalícios. Não mais, né? Na República, não mais. Ainda existem senadores, mas tem tempo aí de mandato. E uma alteração, que pode ser uma grande alteração em potencial, é a desvinculação do sufrágio à questão da renda. Lembrando, lá no Império, para poder ter direito ao sufrágio, a pessoa não, né? O homem, né? Porque aqui é só o homem que participa. Então, o homem deveria ter uma renda mínima anual. Não tem mais isso, tá? Então, a partir desse começo da República, já há essa desvinculação do sufrágio com a questão financeira. Porém, a vinculação com a alfabetização. Então, para poder ter direito ao sufrágio, a pessoa deve ser alfabetizada. Fácil, né? Lembrem que nós estamos em 1891, quando sai a Constituição. Século XIX ainda, finalzinho do século XIX. A alfabetização era algo que todo mundo tinha acesso? Não, né? Então, em termos práticos, a gente saiu lá do Império de uma participação de 1% da população para agora os 3% da população. Não aumentou assim, claro, de 1 para 3,
Já há um aumento, mas não há uma popularização do sufrágio, da participação política, porque a alfabetização não era algo que todo mundo tinha acesso, né? Só que isso aqui vai dar gancho para uma prática que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, tá? Mas enfim, falando de características escritas específicas da nossa Constituição, então são essas as grandes alterações. Lembrando que não são as únicas. Então, se vocês por acaso tiverem curiosidade, eu já falei isso lá na aula anterior, é interessante vocês buscarem essa Constituição na internet, porque todas elas estão lá no site do Senado, tá? Então, todas as nossas constituições estão lá. Claro que essa coleçãozinha aqui, talvez, como eu disse, seja um pouquinho mais difícil de achar. E não se assustem com o tamanho, tá? Porque, na verdade, essa Constituição, que é coisa típica da época, é uma Constituição bem enxuta. Ela é aqui, essa partezinha aqui, final do livro, tá? Ela é uma Constituição, assim, bem curtinha para ler, tá? Então, interessante analisar também. Agora vamos para algumas consequências disso, alguns fatos históricos sociais, que é aquilo que mais nos interessa, ou mais me interessa, né? O que aconteceu na prática. Muito bem. Então, a primeira questão que eu vou resgatar é lembrar que o nosso Estado teve essa divisão entre os três poderes, né? O poder político foi dividido em três: executivo, legislativo e judiciário. Teoricamente falando, lembrando do Montesquieu, da questão do equilíbrio entre os poderes, aquela coisa toda, então a gente pode imaginar que tá tudo dividido, legal, um controla o outro, vigia o outro, porém, não foi bem assim, né? Aqui no Brasil, por algumas questões, talvez algumas características culturais, talvez uma herança da monarquia, né? Talvez uma herança até da escravidão, essa questão de as pessoas, uma pessoa mandar em diversas outras, não sei, é uma mistura de todas essas. Mas desde o início da República, na prática, o executivo acabou tendo um poder maior que os demais, né? Acabou se sobressaindo aos demais. E a gente pode exemplificar, eu não quero andar muito para frente, né, porque a gente tem outras constituições ainda para falar, mas para falar desse período exclusivamente, a gente pode pensar na figura do primeiro presidente. O primeiro presidente foi o Deodoro, né? E ele, já sabendo, claro, né, sabendo que nós temos uma Constituição, que existem três poderes, e que Deodoro faz? Fecha o Congresso, quando ele vira presidente, né? Então, a gente tem, já desde o começo da República, um problema, essa questão do equilíbrio dos poderes, tá? E aí, claro, nós temos uma elite que participa, são poucas pessoas, mas são pessoas importantes que participam da política. E aqui a gente já tem uma confusão, porque daí as pessoas, essa parte do povo que participa não aceita isso, como o Deodoro está trabalhando, até que ele renuncia. Nosso primeiro presidente renunciou antes da metade do mandato, tá? Eu vou deixar para completar essa historinha lá no final, porque tem uma parte da Constituição que eu quero mostrar para vocês, e aí eu vou me lembrar de terminar essa história para vocês, tá? Mas lembrem disso, o primeiro presidente da nossa República renunciou. Tá, tudo bem. Aí agora, a gente precisa lembrar daqueles dois grupos que eu comentei no início da nossa conversa. Nós temos uma elite, que é esse pessoal do dinheiro e tal, e nós temos essa parte militar, que também participou muito, obviamente, trouxe a República, implantou a República no Brasil. Esses dois grupos trabalham com ideologias diferentes. Essa elite, que aí a gente vê o retrato dela na Constituição, parte de uma ideia mais liberal. Esse pessoal aqui, que são os militares, eles partem de uma ideia chamada positivismo. E aí vale a pena também pesquisar Augusto Comte, né, se vocês já ouviram falar lá da sociologia, né? Então também tem essa vinculação. Esse pessoal do positivismo, assim, vamos resumir em poucas palavras, defendem que apenas eles conhecem os problemas da realidade e sabem como resolver. Então, os militares que fizeram a República tinham uma ideia de que eles queriam ver na prática do Estado brasileiro positivista. Eles sabem, eles conhecem o Brasil, eles sabem resolver nossos problemas. E a nossa Constituição e as nossas elites não concordavam,
E aí estabeleceram, inclusive, uma Constituição liberal. Claro que isso vai começar a gerar um conflito aqui no Brasil. Até na época, os militares que fizeram a República não estavam concordando com o caminho dessa Constituição, especialmente porque eles queriam estabelecer o que eles chamavam de ditadura científica. O que é uma ditadura científica? É uma ditadura a partir de conhecimento, que só eles tinham, né? E aí vocês conseguem perceber que o Deodoro tentou fazer isso, fechando o Congresso, né? Tentou, não deu certo, tentou fazer isso fechando o Congresso. Interessante, então, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais essa linha também, né? E, aliás, só para fechar e deixar uma pulguinha na orelha de vocês, o lema do positivismo é ordem e progresso, né? Tá, vou parar por aqui, tá? Depois vocês podem pesquisar mais sobre esse assunto. Muito bem. O que aconteceu na prática também no Brasil, lembra que eu falei da alfabetização? Né, que com a alfabetização a pessoa poderia participar da política. O que os donos de terra começaram a fazer? Os chamados coronéis, né, que vocês vão ouvir muito, devem lembrar dessa época da política dos coronéis. Quando eu falar coronel aqui, não é exatamente patente de exército, é dono de terra, né? O que os coronéis faziam? Peraí, se a alfabetização leva à participação política, eu tenho 200 empregados aqui na minha fazenda analfabetos. Se eu alfabetizá-los e mandá-los votar no meu candidato, opa, eu já tenho 200 votos para o meu candidato. Lembra na política do cabresto? Do voto de cabresto? Foi isso, é nessa época, tá? Então, a Constituição dava um caminho que na prática virou outro. Os coronéis começaram a alfabetizar os seus empregados e obrigá-los a votar no seu candidato. Ai, prof, mas espera aí, o voto é secreto, como é que ele vai saber? O voto não é secreto nessa época. O voto é aberto. Então, se sabe que cada pessoa está votando. E nisso, o fim disso acabou virando aquela política café com leite, da alternância dos presidentes, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas. Como é que poderia existir essa alternância? Porque o voto era mandado, tá? Então, política café com leite, voto de cabresto, tudo isso é dessa época. Então, nossa república começou assim, né? Presidente renunciando, política café com leite, voto de cabresto. Nossos primeiros momentos republicanos não foram assim tão felizes, né? Então, tudo isso aconteceu. E aí começam a ter várias revoltas no Brasil. Vou mencionar assim só alguns momentos, né? Só 2 momentos em especial. A partir dos anos 1920, começa a ter muitas revoltas, começa a ter greves, manifestações, porque as pessoas começam... E também, claro, combinando com a industrialização que existe no Brasil, vindo pessoas da Itália, tal, com outras ideias, com já outra visão de política. Então, tudo isso se mistura nessa confusão que está aqui no Brasil. E aí, acabam acontecendo isso. As greves, manifestações, esse pedido pelo fim da política do café com leite. Se tem um momento até de revolta dentro das Forças Armadas, que são aí os movimentos tenentistas. E aí tem mais uma figura bem interessante. Essa até é bastante, acredito que seja pouco conhecida, assim, de um grande público, que se chama Luiz Carlos Prestes. Ele é a grande figura desse momento, que é desse movimento tenentista, e ele é aquele cara que faz a coluna Prestes. Só lembrando que coluna Prestes não é coluna de jornal, né? É uma coluna lembrando o movimento militar, que vai andando por todo o Brasil para conhecer os problemas brasileiros e tal. Também é interessante ler um pouquinho mais sobre a coluna Prestes. Aliás, para aqueles que gostam de literatura, vocês sabem que eu já falei de literatura aqui, eu também gosto muito, né? Para quem gosta de literatura e nunca ouviu falar desse cara, né, e quiser ler alguma coisa, o Jorge Amado, aquele Jorge Amado que todo mundo conhece, fez um livro sobre o Luiz Carlos Prestes. E o nome é O Cavaleiro da Esperança, que é um apelido que o Luiz Carlos Prestes ganhou a partir da coluna Prestes, né? Então, Cavaleiro da Esperança, tá? Então, também uma dica de leitura para conhecer um pouco mais essa figura. Mas, enfim, o Brasil vivia numa ebulição aqui entre as décadas de 20 e de 30. Tanto que,
em 1930, aconteceu um grande movimento que aí há uma divergência no nome. Tem gente que chama de Revolução de 30, tem gente que chama de Golpe de 30. Feito por, aqui começa a aparecer uma outra figura na nossa política, feito por Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas lidera esse movimento, e aí tem essa duplicidade na hora de definir, né? Eu prefiro o nome Golpe de 30, né? E algumas pessoas preferem Revolução de 30. Para ficar assim de uma maneira neutra, vamos falar de movimento de 30, né? Então, esse movimento de 30 é para justamente pôr um fim nessa política café com leite. Então, é a tomada de poder, tá? E aí, por isso que tem gente que chama de revolução, né? Mas não é revolução porque não foi feito pela população toda, né? Então, golpe, tá. Mas, então, ficamos com o movimento de 30. Então, Getúlio Vargas toma o poder, a força, né? E aí, começa um novo momento da política brasileira. Né? E aí, a gente já vai começar, se eu continuar a contar essa história em Getúlio Vargas, a gente já vai entrar para o caminho da próxima Constituição. Então, vou parar por aqui, tá? O último acontecimento é esse movimento de 30, que daí vai mudar o momento da República Brasileira. Mas é para vocês perceberem toda essa ebulição, greves, manifestações, café com leite, confusão, acabou tudo com o movimento de 30. Muito bem, voltando para a nossa Constituição, então chegou o momento de eu falar algumas coisinhas para vocês, poucos, tá? Poucas partes, poucos artigos. Eu gosto sempre de comparar preâmbulo. Vocês lembram lá da outra Constituição, falava Dom Pedro I, que era o defensor perpétuo do Brasil, em nome da Santíssima Trindade. Aqui o preâmbulo é bem simples, tem só 3 linhas. Dá até para ler para vocês. Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos em Congresso Constituinte para organizar um regime livre e democrático, a preocupação, né? Quem fez isso? A ideia liberal, né? Estabelecemos, decretamos e promulgamos a seguinte Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Lembrem que o nome, e aí vocês entendem aquela referência que eu já fiz, né? A inspiração foi da Constituição dos Estados Unidos, da América. O Brasil se chama Estados Unidos do Brasil, né? Nesse momento. Então, preâmbulo bem simples, bem fácil, direto, sem nada de Santíssima Trindade, sem defensor perpétuo, né? Tá. O que mais? Aqui no artigo 1º já fala da questão da federação, né, que chama de união perpétua e indissolúvel. Eu marquei isso para falar para vocês porque essa ideia de uma união indissolúvel é até hoje, até na nossa Constituição atual. E isso quer dizer que qualquer movimento separatista é inconstitucional, tá? Porque a Constituição já proíbe a dissolução dos estados. Então, é inconstitucional, tá? Isso já era aqui nesse momento e continua sendo, tá? Só para a gente lembrar. Eu só vou separar aqui o artigo 42, que eu marquei para ler, porque aqui tem uma resposta do nosso caso lá que eu levantei do Deodoro. Presta atenção. Se, no caso de vaga por qualquer causa da presidência ou vice-presidência, não houverem ainda decorridos 2 anos do período presidencial, proceder-se-á a nova eleição. A renúncia do Deodoro foi antes desse prazo, dos 2 anos. O que deveria ter? Nova eleição. O que aconteceu no Brasil? Golpe. Floriano Peixoto, que era o vice, falou, eleição não, quem vai ficar com a presidência sou eu. Então, olha só a nossa história como é que começa. Um presidente renuncia, o outro dá um golpe, né? Então a nossa república já começou assim, meio complicado, tá? Tá aqui na Constituição. Por fim, o último artigo que eu vou só mencionar para vocês é o 72, que é aquele que tem todos os direitos individuais, que se preocupa falar de questão de liberdade, de proteção. Então, é um artigo bem interessante e eu deixaria essa dica de leitura para vocês também, para ir comparando, né? Vamos comparando nas constituições como é que essa preocupação com os direitos das pessoas acontece. Então, lá na monarquia, eu falei para vocês do último artigo, que era esse, dos direitos individuais. Aqui é o artigo 72, para vocês darem uma olhada. Quer dizer, não só o 72, toda essa seção aqui, né? Mas o 72 é o mais especial, assim. Mas toda essa seção aqui da Constituição, para a gente ir comparando e analisando essas modificações, essas transformações ao longo da nossa história.
Bom, gente, eu tinha ainda mais um monte de coisa para falar, né? Lógico, sempre tem mais um monte de coisa para falar. Mas a gente pode aí continuar essa historinha no próximo capítulo, né? Do próximo momento, na próxima aula, no próximo encontro. Que daí eu vou continuar e vou começar a partir do Getúlio Vargas para a gente perceber, entender ou lembrar o que aconteceu depois do movimento de 30. O que será que aconteceu? Então, por hoje era isso. Se vocês quiserem curtir a prof aqui, a prof vai gostar, tá? Então, até a próxima.